seguindo mais ou menos nessa mesma linha que tu estava já falando sobre, tu acabou de falar também de respeito e tudo mais, tu passou por um ponto aí bem delicado, né, nos últimos... E podemos falar semanas. O que quiser, tá? Pode fazer o questionamento que for, sim, assim, pra sim, mim, tá? sim, né? Tá não, tranquilo. até porque foi engraçado que a gente marcou hoje, ontem foi o dia de contra, né? Dia de combate à LGBTfobia, né? e Dia agora- Internacional de Combate à LGBTfobia. E agora mês que vem também tem o mês do orgulho, né? E você passou por esse episódio. Como que o Bruno Cunha lidou com isso? Ou isso já é foi uma coisa corriqueira na tua vida, Bruno? Cara, isso é uma coisa corriqueira assim na minha vida, porque eu tô com 35 anos, eu me descobri com uns 20 anos e eu nunca tive o cuidado também, assim, a preocupação de esconder, porque eu passei a entender a minha essência e ser do jeito que eu sou com as pessoas, mas também não acho que a gente tem obrigação nenhuma de chegar e dispor. Eu acho que, assim, condição humana, a gente respeita. E sei, vários momentos que eu passei, vindo não somente na política, mas no mundo do direito, no mundo acadêmico, na realidade social, porque era um tempo muito mais difícil. Hoje a gente consegue abordar mais essa temática, mas eu sei que sempre fizeram esses comentários nos bastidores, e eu acho, assim, muito cruel, porque eu nunca usei da minha condição humana para nada, mas eu sei que sempre tentaram utilizar dessa característica para tentar impedir a gente. Mas Sim. eu sempre fui um cara que me conhece muito positivo, que eu ignoro e eu sigo. E para mim, quando eu me elegi vereador na cidade, foi uma situação que eu não usei nunca em questão de campanha. E logo na sequência, brinco dizendo que não me tiraram, assim, eu não saí do armário, me tiraram, me jogaram fora. Né? Nunca escondi das pessoas mais próximas, enfim, mas foi colocado, no sentido, acho que com vários intuito político de tentar me restringir, assim, e eu cheguei em público e falei, gente, a única coisa que eu peço assim, é respeito. Se eu acertar ou eu errar, eu vou acertar ou errar por ser humano, sou uma pessoa normal que vou acertar ou vou errar, e não é pela minha condição. E eu acho que não faz mais sentido isso. Acho que a gente tem que entender que as características das pessoas devem ser respeitadas, elas devem ser analisadas por capacidade, por caráter, por competência, mas não por característica. E aí, até sei que muita gente que tem um respeito fala, é opção. Eu digo assim, gente, não é opção, é uma condição. Porque assim, né, a pessoa que está nos acompanhando, assim, que é hétero, tu não optou, assim, tu não, hoje é quarta-feira, tá um dia bonito, eu vou ser hétero, entendeu? Não, tu é, cara, e da mesma forma é com a gente. Sim. E até porque se fosse uma opção com tanto preconceito, com tanta dificuldade, como que a gente optaria? Então é uma condição humana, e eu acho que as condições humanas não podem ser usadas para levar e nem deixar de levar a gente em determinado lugar. Eu acho que ninguém deve ocupar um espaço, seja na política, seja numa empresa, porque é ou porque não é. Não, eu acho que isso não deve vir à tona. Então eu nunca me vitimizei nada, absolutamente, em relação a isso, sabe? Então é mais complicado, claro que é. Como é mais difícil a situação pelas mulheres, não adianta a gente botar só na nossa Constituição, no artigo 5º, que a gente não pode, né, fazer discriminação por questões de sexo. A gente sabe que sim, que por mais que avançou muito, que a sociedade mudou, mas que a gente tem muitas mulheres realizando os mesmos trabalhos que os homens, sim, e recebendo muito menos, e é uma quebra de paradigma. E com a gente não é diferente, assim, sabe? E é uma quebra nesse sentido. E sei que tem um simbólico nisso, porque eu sou, né, até hoje, um único mandatário declarado, pelo menos titular de mandato aqui na história da cidade. E quando a gente saiu... Que a gente até comentou no início, que é uma cidade muito tradicional, muito mais fechada. Então tu pensa, a gente dentro dessa cidade, que para mim foi uma situação de muito carinho, porque eu escutava, depois que eu fui eleito, saiu uma matéria uma vez falando da minha sexualidade, e os comentários, assim, dos mais absurdos, foi um momento muito difícil para mim, e eu olhava e falava assim, nossa, quanta agressividade, quanta coisa que eu recebi das pessoas. Eu falei, eu vou seguir meu trabalho e tal. E eu escutava muito assim, ele nunca mais vai se eleger por causa disso. E eu falava, cara, vou seguir meu caminho. E no fundo, era um dos medos que eu tinha. Quando veio essa eleição de 2020, a gente conseguiu quase 5 mil votos, sendo o vereador mais votado da cidade, mostrando para as pessoas que, gente, o que importa é o nosso trabalho, aquilo que a gente está entregando, aquilo que a gente está fazendo. E isso não ficou e também não lá é isso, e eu não visão. Joguei isso, nada. Eu falei, não, eu não quero ser analisado, né? E muitas vezes eu já tinha sido vítima de alguns episódios. Muitas pessoas que acompanham os bastidores sabem. Foi decisão minha, Léo, não expor algumas coisas no público. Por quê? Porque tudo que eu venho fazendo na minha vida é mostrar para as pessoas que eu tenho capacidade de estar, não pela minha sexualidade. Eu não queria pena, vitimismo, nada. Eu sou forte para aguentar esse tranco. Sim. Esse episódio específico foi uma situação muito complicada, porque foi um comentário que
esses comentários, eles sempre aconteceram nos bastidores, mas agora veio alguém em público e falou isso, sabe? E ao mesmo tempo eu senti que aí não se trata mais de mim. Porque se a pessoa vem e me xinga, o que for, eu sou um cara muito de boa. Eu converso tranquilo, eu perdoo e tal. Mas a partir do momento que, na verdade, não fui eu, mas eu tô numa posição que por trás disso existe uma homofobia, que aí você ataca diversas pessoas que sofrem no dia a dia restrições e perseguições e limitações pela sexualidade, porque eu sou um privilegiado, eu sou um cara que tive acesso à educação, sou um cara que tem uma posição de destaque na sociedade, Sim. que as pessoas conhecem, eu estou num lugar onde eu tenho voz. Agora, quantas pessoas dessa comunidade do qual eu faço parte estão no dia a dia, tendo que inclusive oprimir, esconder a sua sexualidade, sofrendo os mais diversos preconceitos, piadas, e se eu que estou num espaço de poder não tiver a coragem de denunciar isso e de realmente, né, defender essas pessoas, como é que elas vão ter crença e esperança? Então não se trata mais de mim. Tanto Sim. que nesse episódio específico, eu tomei as decisões sim, né, enquanto advogado também, do ponto de vista penal e civil, todas as decisões, e deixei claro que aquilo que eventualmente a gente receber, a gente vai doar para projetos de combate, sim, à violência de gênero, mas que a gente tem que dar um exemplo, porque a gente não pode permitir que a sexualidade de ninguém seja utilizada para impedir a pessoa de ocupar qualquer lugar. E eu digo isso assim muito claro, porque se um dia, porque a matéria falava sobre a questão do Bruno vir executivo, se um dia a gente houver disputar a eleição e tal para uma prefeitura, algo nesse sentido, as pessoas não têm que analisar pela minha sexualidade nem para deixar de votar, nem para votar. As pessoas têm que analisar projeto de cidade, projeto que a gente vai apresentar, competência histórica, é isso que tem que vir à tona, sabe? Agora, acho que é muito cruel tu tentar utilizar de uma característica da pessoa para limitar ela de sonhar. E eu acho que a gente não pode permitir isso. A gente não pode mais permitir isso em pleno século XXI. Sim. Não tem mais como a gente... Então discute competência, discute caráter, discute ideia, discute visão. Mas sexualidade não está em pauta. Sabe? Sexualidade é um assunto da vida pessoal, enfim... Não tem problema de conversar isso, e às vezes essa minha posição me faz ser atacado por todos os lados. Pelo lado mais conservador e às vezes até pelo lado mais militante. Pelo lado mais militante me critica porque não vai acha levantar a bandeira, Bruno. E eu acho um pouco preconceituoso isso. Por que eu tenho que chegar lá e tá abraçado na bandeira? E eu acho que assim, só pelo fato de, que nem você falou, pelo fato de você já estar como vereador em Blumenau, que já a gente sabe que é uma cidade mais tradicional, só o fato de você estar ali, ter sido o vereador mais votado, já ter sido presidente da Câmara e ter um lugar de destaque, é como a gente fala, só o fato de você estar vivo já é um ato de resistência, né? Então isso é muito mais do que um ato de resistência, né? Você tá lá representando, tu não precisa pegar uma bandeira e levantar, enfim. E acho que esse episódio foi... importante também, porque aí também tu vai tá mostrando esse teu lado e mostrar que você também tá defendendo essa classe, que eles não estão ficando de lado em momento algum, né? Acho que foi bem importante e acho muito legal, admirável você estar nessa posição que tu tá hoje, né? Acho que a gente se sente muito bem representado, com certeza. Te agradeço muito, eu acho que é isso, sabe? Inclusive em anos anteriores, sempre passei alguns vídeos, algumas situações nas datas específicas e mostrando isso, assim, a gente está nos mais diversos lugares da sociedade, né? E é muito importante que as pessoas entendam essa palavra simples de apenas 8 letras, mas que tem um poder gigantesco e a capacidade de transformar o mundo, que se chama respeito. Sim. Respeitem o jeito do outro, respeitem a essência do outro, entendam que as pessoas são diferentes e que existem as mais diversas formas de ser, de estar, de amar e de constituir família, e que todas elas são legítimas e que não deve a gente de fora analisar, né? E eu acho de verdade assim que quem se incomoda muito com a sexualidade do outro é porque tem alguma coisa de mal resolvida na sua. Porque eu acho que se você tá bem, se você tá realmente num momento bom, feliz, cara, tu não tá preocupado se o vizinho tá fazendo isso, aquilo, tá entendendo? Tu tá feliz, tu quer ver as pessoas. Então acho que quando tu tem esse tipo de pensamento, esse tipo de negatividade, esse tipo de preocupação, né? Que nem uma vez perguntaram, né, brincando, falando assim, o problema do... Gente, o pessoal contra casamento gay falou assim, gente, a questão do casamento da relação gay é problema de quem foi pedido em relação, não teu, né? Então, assim, é uma coisa muito, muito, muito louca e eu não entendo essa lógica toda. E sei que a minha posição, às vezes, gente muito conservadora me odeia gratuitamente, porque irrita o fato da gente estar
Mas eu lamento dizer que se a gente irritar, a gente vai continuar irritando, Sim. porque eu não vou abdicar daquilo que acredito. E não vou abdicar por eleição alguma daquilo que eu acredito, que é sim mostrar para as pessoas que a sociedade é plural, que a sociedade é diversa e que está tudo certo e que cada ser humano tem que ser respeitado na sua individualidade, na forma como ele é da essência. E eu acho que sem a gente entender isso, a gente vai fazer o mundo um lugar melhor, porque existem muitas pessoas que já sofreram, que sofrem, Sim. que perderam vidas, que levaram até suicídio pela dificuldade de aceitar o simples fato de ser quem são. E eu acho que a gente precisa virar essa questão, e a gente tem uma oportunidade. Acho que está no processo de evolução humana essas temáticas, sabe? Eu espero sim. Acho que a gente avançou na sociedade como um todo, que a situação de hoje é diferente da situação de 10, 15 anos atrás. Eu estava com um grupo de amigos esse final de semana que era da época de escola, e a gente conversando nisso, porque a gente tem um grupo de amigos, que a gente até tirou uma foto outro dia, que tem 5, né, que hoje são assumidos, enfim, mas naquela época só era eu, fui meio pioneiro até nisso, né, tem sempre pioneiro e tal. Puxou o barco. Sempre. E aí o amigo meu até perguntando e falando assim, tá, mas eu nunca entendi por que tu... Cara, a gente é muito amigo, por que tu não falou pra mim na época? Eu falei, cara, porque eu tinha medo da tua reação. Tinha medo da reação porque é outro tempo. Às vezes tu fazia algumas piadas, assim, meio tu nem percebia. Não se tocava, mas eu me tocava. E eu até brinquei com ele. Eu falei, poxa, teve um dia que eu queria ter falado pra ti. Mas naquele dia tu me lançou uma piada do negócio que eu falei, não tem bem condição. Naquele momento errado. Então assim... E tu sabe que agora, até semana passada, eu tive 3 pessoas passando por momentos muito complicados de depressão, uma que inclusive tentou suicídio, que me ligou diante desse episódio específico e me pediu para conversar. E aquilo para mim me marcou muito, porque tem essa situação de uma responsabilidade que eu acabo tendo. Então quando você recebe, por exemplo, ano passado tinha uma mãe que me mandou uma mensagem dizendo, Bruno, o meu filho acabou se assumindo, eu não estou sabendo lidar com essa situação, eu gostaria da tua ajuda, posso tomar um café contigo? Então, assim, para mim é uma coisa... Dela, né? É uma coisa, assim, que me emociona muito, porque entendo também a responsabilidade que a gente tem nisso, sabe? Acho bacana essa preocupação e eu acredito que a gente vai continuar evoluindo e que as pessoas até que estão acompanhando, tenho certeza que aqui o público que acompanha já é um pouco mais para frente, é um pouco que tem isso muito claro, mas que a gente possa passar isso adiante, passar que não faz mais sentido, gente. Vamos simplesmente respeitar, deixar as pessoas serem felizes, cada um vai ser feliz do jeito que quiser, das mais diversas formas de amar e de constituir família. E também te digo que às vezes algumas militâncias equivocadas, no lugar de ajudarem no nosso avanço pelo respeito, acabam, na verdade, indo para outra linha. Sim. Que nem eu digo, eu não tenho nada, eu vim de uma família tradicional, que aliás, agradeço muito por ter a capacidade de me aceitar e de me amar, e não acho que é uma briga de um modelo de família com nenhum. A nossa luta não é contrária, é uma luta pela inclusão. É uma luta só para dizer que se o modelo tradicional é o modelo que te faz feliz, beleza, tá tudo certo, mas tem pessoas, né, que pensam, que sentem de uma forma diferente e também tá tudo certo, e eu acho que é isso, e te agradeço até a oportunidade de me perguntar isso, porque sei que é um assunto muitas vezes que já aconteceu, de eu ver em algumas entrevistas e das pessoas depois me falarem, eu queria muito ter perguntado isso, mas eu tinha medo, né, de se tu ia gostar ou gostar, e até num processo, porque hoje eu consigo falar mais abertamente sobre isso, sabe? Eu não conseguia talvez estar conversando contigo se fosse em 2018, 2019, agora, diante disso tudo, tá aí, e pra mim, a minha cidade tem entendido o que a gente faz, e ter aceitado o nosso trabalho, e aí tá tudo certo e tá tudo bem. Cara, pra mim eu só sou grato a todas as pessoas que me permitem estar aí na condição política também, e aquelas que porventura estão acompanhando e que me deram essa chance, um beijo do coração aí, agradeço muito. Não, mas eu já justamente te perguntei nisso se tinha alguma coisa que tu não queria falar pra gente justamente entrar nesse assunto, assim, né? Porque isso também é uma das coisas que eu pretendo trazer pra cá, né? Pessoas, enfim, temas que a gente possa abordar, diversos temas, um deles também isso, né?
Até como a gente falou, eu não preciso levantar uma bandeira toda hora e para fazer parte do grupo, de defender e tudo mais, né? Mas eu acho que é importante estar trazendo esses assuntos, até porque o meu processo foi bem mais complicado, bem de aceitação, foi bem difícil, assim. Tanto que faz só 3 anos que eu me aceitei. Que lindo também, te parabenizo por tá falando isso. Sim, também. Sim, então foram assim, tipo, hoje antes de vir pra cá eu fiquei pensando, né, porra, foram 30 anos assim, segurando e eu sempre, agora eu falo também abertamente, mas se fosse há 3 anos atrás, jamais, que se tu me perguntasse alguma coisa, sei lá, eu ia travar aqui, não ia sair correndo, abrir a porta. Mas é um processo de desconstrução e reconstrução muito bonito, assim, né, eu vejo assim, não só por mim, mas por outras pessoas também, né, a toda a dificuldade que a gente passa, né, de não só... Além de você ter toda essa questão externa das pessoas estarem te falando e fazendo aquele bullying na escola e dentro da família e tudo mais, tem uma questão interna absurda ali, né? Tem uma sombra muito grande. Não sei se com todo mundo é assim, mas acredito que com a grande maioria, né? De, tipo, não se entender e não querer aquilo. E saber que não tem como você mudar, né? Tipo assim, eu não quero isso, mas não tem como mudar. Então, o que eu faço? Né? Então você falou nessa questão da depressão, de pensar coisas que não deveria pensar. Então acho que foi o ponto assim que me levou a aceitar, foi quando eu cheguei no ponto de não querer mais, de desistir mesmo, assim, sabe? Eu disse, não, vou ter que chegar, vou ter que fazer, sei lá, dar um fim, porque não vai ter como mudar. Mas ao mesmo tempo eu pensei, não, mas eu quero ser feliz também, né? Sim. Então, se eu quero ser feliz, eu tenho que continuar, tenho que encarar esses problemas, tenho que ser mais forte do que tudo isso, né? E é uma coisa assim, tu tem que ser forte dia após dia, né? Porque mesmo você já se aceitando, você já se entendendo, você acaba passando por situações como você passou aí, né? E acho que vai acontecer outras vezes, infelizmente. Esperamos que diminua, que não precise passar por isso, né? Mas a gente sabe que não é bem assim as coisas, né? Que volta e meia acontece alguma coisa nesse sentido, mas a gente tem que criar casca, né? Para enfrentar essas adversidades aí. Massa.